dos Arelim, disse para Adão: que o louvem o sol, a lua e todas as estrelas resplandecentes. Por sua ordem se detém o sol e se apagam as estrelas. Ele fez a Ursa, o Órion, as Pleiades, as constelações do sul. Podes atar as correntes das Pleiades ou afrouxar as do Órion? Deus fez 7 planetas, suas hostes e 12 constelações. Essa foi uma pergunta que Raziel fez para Adão, mas que Deus também a faria posteriormente, milhares de anos depois, para Jó. E todos que conhecem e quem não conhece a história de Jó, essa passagem está lá no final, quando Deus responde às queixas e às perguntas de Jó. Voltando. E Raziel disse para o anjo Catsquiel ensinar aos homens a história de Quexete, e por isso a história também ficou conhecida como Quechtinu. Teu esplendor, ó Israel, sobre teus altos, como caíram os valentes, não caia sobre vós e vossos pomares. Pois ali foi desprezivelmente arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que viria depois, que foi o primeiro rei de Israel que perseguiu o segundo rei de Israel, conhecido como Davi, como se não tivesse sido ungido com óleo. A respeito de Saul. Dos feridos, da gordura dos valentes, nunca recuou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos em suas vidas, mesmo no falecimento, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que os vestia caprichosamente de carmesim, ou seja, vermelho vivo, que vos punha ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. Como caíram os valentes no meio da batalha. Isso é um pensamento que Davi teve, ou melhor, Davi viria a ter antes mesmo de nascer, antes mesmo dos seus antecedentes nascerem, que Raziel já tinha dado esse conhecimento a Adão. Obviamente esse conhecimento veio de Deus, que passou de Raziel para Adão, do que aconteceria nos tempos futuros. Voltando para o tempo que seria futuro, que é o nosso passado. Então Josué falou ao Eterno, no dia em que o Eterno deu os Emoreus derrotados diante dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel: Sol, detente em Guivon, e lua no vale de Ailon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo lutou contra seus inimigos. Acaso não está escrito assim no livro de Yashar, que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se aproximadamente por um dia inteiro? E essa história agora também está relatada neste livro. Basicamente, isso se refere ao que Josué orou para que o sol parasse, para que os israelenses vencessem a batalha que estavam travando contra aquele povo que era ferido pelo sol. Basicamente, era aquele povo mais albínico. E por acréscimo nessa suposta parada do sol, que na verdade foi a Terra que parou, porque o Sol ele não gira em torno da Terra, e sim a Terra gira em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol, no nosso sistema solar. Deus deteve e modificou ali a rotação e a translação, a fim de que o Sol parasse e ferisse mais ali a pele dos inimigos de Israel, para que Israel vencesse, gerando por consequência 6 horas de acréscimo em 365 dias todo ano, 6 horas a mais, multiplicando por 4, 6 vezes 4, 24, dando um dia a mais, gerando por consequência o ano bissexto. Assim disse o Eterno, que proporciona a luz durante o dia e a luz da lua e da constelação das estrelas durante a noite, e que revolve o mar, fazendo rugir suas ondas, cujo nome é Eterno dos Exércitos. Diante deles treme a terra, e estremecem os céus, obscurecem-se o sol e a lua, e as estrelas diminuem o seu brilho. E Deus estabeleceu 12 signos no mundo: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E do mesmo modo, Deus criou 12 meses no ano: Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elu, Tsre, Shesvan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. E Deus criou 12 anjos para governar os 12 signos e os 12 meses do ano. Deus disse para Ouvariel: você governará a constelação de Áries e o mês de Nissan. Deus disse para
Tiel, você governará a constelação de Touro e o mês de Iar. Deus disse para Pneu, você governará a constelação de Gêmeos e o mês de Sivan. Deus disse para Tsuriel, você governará a constelação de Câncer e o mês de Tamuz. Deus disse para Braquiel, você governará a constelação de Leão e o mês de Av. Deus disse para Xiel, você governará a constelação de Virgem e o mês de Elul. Deus disse para Mosniel, você governará a constelação de Libra e o mês de Tsre. Deus disse para Acraviel, você governará a constelação de Escorpião e o mês de Shevan. Deus disse para Medoniel, você governará a constelação de Sagitário e o mês Kislev. Deus disse para Xeniel, você governará a constelação de Capricórnio e o mês de Tevet. Deus disse para Daliel, você governará a constelação de Aquário e o mês de Shevat. Deus disse para Romiel, você governará a constelação de Peixes e o mês de Adar. E Raziel disse para Adão, estende a tua mão aos céus e que haja escuridão sobre a terra do Egito, mais que a escuridão da noite. E Moisés estendeu sua mão aos céus e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Novamente Raziel mostra em visões o que aconteceria, o que Moisés faria a respeito do que estava acontecendo no Egito para libertar o povo hebreu das garras do faraó. Novamente ele mostra o futuro, o que é nosso passado, de acordo com os livros bíblicos. De acordo com o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou da Torá judaica, que é o livro sagrado. E continuando. E Raziel disse, Eterno Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte. Pois que força há nos céus e na terra que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários. E Adão rezou, jamais esquecerei teus preceitos, pois só através deles minha vida é preservada. Pois é o Eterno que concede o saber. De suas palavras emana a percepção e a capacidade de discernir. E sobre ele pousará o Espírito do Eterno, Espírito da sabedoria e da compreensão, de capacidade, do aconselhamento, da fortaleza, do conhecimento e do temor ao Eterno. Porque em verdade a terra será preenchida com o conhecimento da glória do Eterno. Assim como as águas cobrem os abismos do mar. No total são 7 espíritos divinos. Ainda antes de Deus gostar da condição de 9, ele se criou a si mesmo sussurrando seu nome no borru. Quando Azazel traiu a Deus, ele não caiu só por sua natureza, mas também por sua inveja e seu alto valor, ou seja, o orgulho. A perda do primeiro e mais importante anjo fez um estrago no esplendor divino. O nome passou a ser Coso, sem a mesma essência e brilho do tetagrama, ou seja, Yahvé. É do Coso que Deus emana sua unidade e amor. Em seguida, Raziel, parafraseando a passagem que Moisés traz as 10 pragas ao Egito, como eu já havia comentado anteriormente. Livro de Raziel, livro 7. Raziel disse, recorda-te e não te esqueças de que irritaste ao Eterno teu Deus no jardim do Éden, desde o dia em que saíste do jardim até chegares a este lugar. Foste rebelde contra o Eterno, e Raziel disse para Adão, toma, rogo teu filho, teu único a quem amas, a Caim, e vai à terra e oferece-o ali como oferta de elevação sobre um dos montes que te direi. Aqui é uma alusão a mais um tempo futuro a respeito de Abraão e Isaque, precursor de Jacó, que seria Israel, quando Deus pede que o único filho de Abraão, a quem ele esperou tanto e esperou pelo milagre de que sua esposa engravidasse mesmo na velhice, que ele sacrificasse para Deus. Abraão sacrificasse Isaque. Isso é um tempo futuro para Adão, mas é o nosso passado, ou seja, o passado dos judeus, o passado dos cristãos e daqueles que creem e sabem na existência e no poder de Deus. Voltando, e Raziel disse para Adão. E Adão respondeu para Raziel, o anjo, e lhe disse, por que ele há de falecer? O que fez? Raziel respondeu, quando eu alertar o malvado de que certamente há de acontecer, e tu não lhe transmitires nem o advertires, para que se afaste de seu mau caminho e se salve, o malévolo falecerá devido à sua iniquidade.
mas de tua mão virá a misericórdia, Senhor. E Raziel disse para Adão: Até quando recusais guardar meus mandamentos e minhas leis? E Raziel disse: Bem-aventurados todos os que cumprem sua lei e agem com justiça em todos os momentos. E Adão disse: Por acaso o Eterno não disse: Por isso que Caim será vingado? E o Eterno pôs em Caim um sinal, para que quem quer que o encontrasse não o ferisse. No entanto, toda a consagração que uma pessoa fizer ao Eterno de tudo que lhe pertencer, seja homem, animal ou campo de sua possessão, não poderá ser vendido nem resgatado. Toda a consagração se considera santidade de santidades. Então, mesmo Caim cometendo um ato muito ruim, Deus colocou um sinal de que ele não estava mais com Caim e o baniu para que ninguém o atacasse, mas mesmo assim ele foi banido da presença de Deus. Raziel disse: Mas se passaram 7 gerações e a marca de Caim. Acima do dilúvio, estabeleceu o Eterno seu trono e como rei permanecerá pela eternidade afora, contra os cainitas, os satãs e Azazel, com seus exércitos e seus filhos. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. E se aproximaram os dias da morte de Adão, e ele disse a Enoque, ordenando: E agora, depois de tudo o que nos aconteceu, devido às nossas más ações e nossa grande culpa, separai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei como um momento. Depois disso, Deus criou o anjo Azrael. Para quem não sabe, o anjo Azrael é conhecido como o anjo do falecimento. E Eire disse: Foram-te reveladas as portas da morte? Ou chegaste a ver onde se abrigam as sombras da morte? E houve silêncio. Essa é uma pergunta que Deus faz no futuro para Jó também. E Iá disse: No primeiro ano, no primeiro mês, vou abrir as portas dos céus e vou mantê-las assim. E houve silêncio. Que é uma alusão do que Deus faria a respeito da época de Noé, que choveria. E Iavé disse: Ao cabo de 7 dias as águas do dilúvio caíram sobre a terra, e houve silêncio. E El disse: Erguei, ó portas, os vossos batentes, ampliai-vos, ó portas antigos, e entrará a água do dilúvio, e houve silêncio. E Eloá disse: E cresceram as águas sobre a terra, e houve silêncio. E Elohim disse: O mal irá de uma nação para outra, e uma grande tormenta se desencadeará, e houve silêncio. E o Senhor dos exércitos disse: Invadem a cidade, correm pelos muros, sobem pelas casas e entram através das janelas, e houve silêncio. E o Eterno dos exércitos disse: Tornarei esta cidade desolada e será motivo de consternação. E El Shaddai disse: Vós receareis, pois através dela vemos, provocados pela ira, para que saibais que existe um julgamento verdadeiro. E Adonai disse: Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus foram abertas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos. E Lemeque viveu 182 anos e gerou um filho, Enoche. Assim faleceu Adão. E Lemeque viveu 182 anos e o chamou a Noé. Tinha 600 anos de idade quando o terceiro castigo dilúvio veio sobre a terra. Segundo os cálculos, Adão tinha 635 anos ao receber os segredos de Raziel, e portanto Enoque tinha 13 anos de idade, na época que é considerada a idade da maturidade no judaísmo, ou seja, quando o menino judeu se torna um homem.